Olá, amigos! Que a paz de Jesus esteja sempre com vocês. Aqui é Paulo Prado, idealizador do canal Um Plano Maior. Sejam bem-vindos ao nosso programa Conversa com os Amigos, onde eu bato um papo com vocês sobre os comentários que vocês deixam nos vídeos e respondo as dúvidas que vocês me enviam dentro da doutrina espírita. Mas antes, deem um like, compartilhem esse vídeo para seus amigos. E caso não seja inscrito, se inscreva. Falta pouco para chegarmos aos 100 mil inscritos. Será uma marca muito importante para nós aqui do canal e para mim em particular. E eu agradeço a vocês por esse carinho. Antes, eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma mensagem que o canal recebeu do Cortes F1 essa semana. Num primeiro momento, vocês podem até imaginar que a conversa que teremos agora não tem nada a ver com o espiritismo, mas acreditem, tem a ver sim. Tem a ver com a transição planetária. Nós, como seres em evolução que precisamos cultivar a empatia e principalmente nós como seres sociais, que precisamos analisar todo um contexto para chegarmos a uma explicação do particular. E o particular, no caso desse canal, é a doutrina espírita. Esse é o tema desse canal. Esse nosso irmão deixou esse comentário em um vídeo onde o tema era sobre a evolução espiritual. Vai evoluir na PQP. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Espiritismo, contato com anjos caídos, não herda o reino. Primeiramente, por que alguém que solta esses impropérios, essa falta de educação, essa grosseria, essa falta de respeito para com os outros, estaria tão preocupado com o fato de espíritas estarem conversando com anjos caídos? Eu até poderia responder ao nosso amigo quanto errado ele está falando isso, nessa afirmação. Mas isso eu vou deixar para outro dia. Sabe por quê? Eu quero me focar aqui no problema social que temos e em como eu evito que esse tipo de coisa aconteça nesse canal. Gente, eu acho bem problemático o que anda acontecendo na internet e na sociedade como um todo. É exatamente por causa de pessoas como esse nosso irmão, que não tem noção nenhuma do que fala, e ainda por cima é agressivo, de forma gratuita e sem limites, em atingir quem quer que seja com sua estupidez. Tem gente que posta comentários aqui querendo espaço para fazer palanque político, para xingar, para questionar o espiritismo, para dizer que na Bíblia está escrito que os espíritas são seguidores do demônio e que vamos todos para o inferno por falar com espíritos, como esse nosso amigo. Eu confesso que de fato preciso de muita paciência e iluminação quando essas pessoas escrevem nos comentários aqui. Ah, Paulo, mas você nem deveria se importar com essa gente. É aí que você se engana. Infelizmente, quem encontra espaço para se comunicar com milhares de pessoas, mesmo que seja um espaço pequeno, como é o caso dos comentários, também deve ter responsabilidade do que fala. Você não pode falar o que não sabe. Você não pode falar de achismos. Você não pode se comportar de forma irresponsável. Você tem que ser sempre o exemplo. Tem um comentarista esportivo, que eu nem vou citar o nome aqui, que para defender o jogador Neymar, ele diz aos quatro ventos que jogador de futebol não tem que ser exemplo para ninguém. Esse jornalista comete um grave erro, até irresponsável em afirmar isso, pois temos um problema complexo para analisar nessa questão, que é a pessoa particular e a pessoa pública. Eu tenho formação em comunicação, gente. Estudei a fundo os processos de influência ao dar a capacidade de alguém a falar para multidões. Sei muito bem como a comunicação é usada para manipular as pessoas que se recusam a fazer uma reflexão simples
e falarem coisas horrorosas contra outras pessoas. E sei também o quanto pessoas boas podem ser exemplo para que as pessoas e a sociedade melhorem. Todos nós nascemos como seres particulares, individuais, importantes, para um determinado número de pessoas, um núcleo familiar estendido, onde se encontra a nossa família e as pessoas ligadas a nós através de relações de empatia, como amigos e as nossas relações amorosas, nossas namoradas, namorados, esposas, enfim. Esse número de pessoas desse núcleo familiar estendido se basta entre elas no quesito opinião. Se interessar a essa maioria, ótimo, se não, não. E raramente a opinião e os atos da pessoa particular se tornam exemplo para fora desse núcleo familiar estendido. Ou seja, não vai interessar a uma pessoa de outra cidade o que você fez ou deixou de fazer. Agora, a pessoa pública, ao contrário, mostra seus valores a centenas, a milhares de pessoas. Seus atos ecoam, dão exemplos e são tendência de comportamento. Assim como você, ao ir no mercado comprar frango para almoçar, não vai interessar para outra pessoa, já uma pessoa famosa pode ser que interesse. Não sei, pode ser que interesse. Eu vou dar um exemplo bem interessante aqui. Nos anos 1960, os Beatles começaram uma tendência de estilo comportamental muito além da música, que no início da carreira era apenas de vestuário, aqueles terninhos, aqueles cabelos compridos, mas que anos depois convergiu através de inspirações filosóficas orientais, inclusive espíritas, na criação do movimento hippie e a valores que até hoje fazem parte do nosso cotidiano. Inclusive, valores que nós espíritas carregamos como a empatia, o respeito e a necessidade da conservação da natureza, a busca pela paz e contra a necessidade de se andar armado, por exemplo. Vejam, aqueles 4 jovens músicos ingleses não mudaram só a cultura musical, mostraram tendências positivas de se ter valores importantes para o bom convívio entre todos. E aposto que muitos de vocês nem tinham se dado conta disso. Bem, falamos de um exemplo bom. Então, vamos falar agora de algo que é oposto a tudo isso. De como alguém que tem o poder de se comunicar com milhares de pessoas acabou dando exemplos ruins que foram seguidos por uma nação inteira. O nazismo nasceu pequeno. E a partir do momento que ganhava voz, foi agregando ideias em pessoas que tinham o mesmo pensamento equivocado, mas que estava adormecido dentro delas. E para os nazistas se legitimarem, procuraram inimigos para justificar o que acreditavam. Na verdade, eles não procuraram inimigos, eles criaram inimigos. Vou mostrar agora como foi que Hitler usou a comunicação para disseminar suas ideias, influenciando milhões de pessoas a acreditarem nele. O primeiro grande inimigo que ele criou foi a imprensa. O movimento Lügenpresse, que em alemão significa imprensa mentirosa, surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, quando o governo acusava a imprensa de mentir sobre o quanto os soldados alemães estavam sofrendo nos campos de batalha. Mas foram os nazistas que se apropriaram como parte de sua manobra para silenciar a oposição e a imprensa livre. Os nazistas mentiam para a população, dizendo que a imprensa estava toda dominada por judeus, quando um jornal fazia críticas aos nazistas. E quando Hitler chegou ao poder, ele aumentou ainda mais a campanha de ataques contra a imprensa. Nos anos seguintes, os jornais foram fechados. Jornalistas e editores foram levados à prisão ou desapareceram. E os equipamentos de centenas de escritórios foram confiscados para que os nazistas pudessem produzir os seus próprios jornais. E esse foi o momento em que os nazistas dominaram os meios de comunicação. Somente eles tinham o poder de falar para milhões de pessoas. E assim,
poderiam esconder da população os horrores que faziam contra a sociedade, principalmente aqueles inimigos que eles criaram, e legitimou que esses inimigos fossem perseguidos. O povo alemão via isso e achava que era o certo, afinal Hitler tinha o poder da comunicação, e o usou para o convencimento de milhares de que tudo o que pensava, toda a monstruosidade que achava correta em se fazer, era o certo para todos os alemães também. É por isso, gente, que eu nesse canal tenho que ter a grande responsabilidade de filtrar os comentários. Se alguém ler o absurdo que o Cortes F1 escreveu e acreditar nesse absurdo, que de fato é, pois mostra preconceito e desconhecimento do que é o espiritismo, vai acreditar em algo totalmente contra o que o espiritismo acredita. Vejam o que ele escreveu. Ele quer destruir quem pensa o contrário. E isso, infelizmente, é o que pensa grande parte daqueles que se dizem cristãos, que é destruir as diferenças, os pensamentos, não aceitarem críticas, se fazer de vítimas, arrumando culpados e monstros a todo lado, querendo moldar tudo que ao redor vai de encontro com o que ele acredita. Meus irmãos, de pessoas assim devemos ter distância e orar para que possam fazer a reflexão em sua vida. E se você ainda se pergunta por que eu faço um filtro nos comentários dos vídeos, é simplesmente para não inflamar um espaço que deve ser de paz, aprendizado e esperança. No começo do canal eu recebia visitas de pessoas que escreviam longos, e estou falando de longos mesmo, textos de como a Bíblia demonizava o espiritismo. Eu nunca permiti que esses comentários fossem publicados. E sabe o que aconteceu? Eles pararam. Pararam porque o pensamento nocivo alimenta o que é de nocivo nas pessoas. Imagine você que procura paz no coração, ou você que carrega no coração a convicção espírita da caridade, ler coisas completamente desagradáveis como essa. Vocês acham que seu dia ficaria melhor? Sinceramente. Então, amigos, é por isso que eu filtro as mensagens. E vou continuar fazendo isso sempre, não abro mão. Se você é contra algo que está nos vídeos, ou contra a doutrina espírita, faça algo produtivo. Crie um canal para defender aquilo que acredita. Eu criei esse canal para esclarecer a doutrina espírita. Não preciso falar mal das outras religiões para isso. Quem ataca o outro por causa das ideias que ele propaga não tem convicção nem argumentos para defender aquilo que acredita. E eu já me alonguei demais nesse assunto. Me desculpem. Bem, nos tranquilizando agora, vamos às perguntas, tá bom? A primeira pergunta que vou responder aqui é a pergunta da Simone. Vamos a ela. Olá, é possível médium puxar espírito obsessivo que anda com outra pessoa e trazer à mesa? Deus te abençoe. Simone, médium não puxa espírito de onde quer que seja. Vamos lembrar do que Chico Xavier sempre dizia, que o telefone só toca de lá para cá. O médium recebe a comunicação ou a visita de quem porventura lhe aparecer. Por isso é tão importante mantermos a mente em sintonia com o bem, se livrando de sentimentos como mágoa e inveja. É isso que faz a diferença e vai selecionar quem quer se comunicar conosco ou não. Agora, vendo a sua pergunta de outro ângulo, e talvez você queira ter perguntado se um médium é capaz de tirar no espírito obsessor de alguém, na verdade também não funciona dessa maneira. Médiuns auxiliam os nossos espíritos benfeitores que trabalham para o nosso bem e nossa evolução espiritual. Eles podem ser a ponte para que esses espíritos auxiliem esse espírito perturbado, buscando convencê-lo a manter distância de alguém que esteja sendo obsediado. Mas atenção, não adianta ter essa ajuda se continuarmos com pensamentos de conflito e sem fazer a reforma íntima, que é a mudança de mentalidade e de percepção, reforçando a nossa fé em praticar o bem aos outros e a nós mesmos. Se não fizermos isso, esse espírito obsessor voltará e poderá atrair outros também. Tá bom? Respondida a Simone, vamos agora à pergunta do Ronald.
A pergunta é bem curiosa. Acho que não há como definir Deus para nós humanos, pois sempre nos dizem coisas que nos soa abstrata. Quero uma definição humana de Deus. Ele é um ser? Surgiu de onde? É do quê? Ele fica num lugar específico? Ele fala? Qual a sua imagem ou forma? Ronald, engraçado quando você diz algo tão incisivo. Quero uma definição humana de Deus. Meu amigo, todos nós gostaríamos de saber. E toda essa sequência de questionamentos a partir disso mostra o quanto você está preocupado com algo que seja impossível de se saber na nossa condição espiritual, quiçá em condição de encarnados. Mas estou aqui para responder a todos que têm dúvidas, então que tal irmos lá no começo do Livro dos Espíritos, exatamente nas perguntas 1, 2 e 3 de Kardec para o Espírito de Verdade? Vamos lá. Pergunta 1. O que é Deus? E a resposta do Espírito de Verdade. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Kardec continua. O que devemos entender por infinito? Aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. Pergunta 3. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Olha essa resposta, gente, prestem atenção. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens. Insuficiente para definir as coisas que estão além de suas inteligências. Kardec faz um comentário. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o finito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Vamos focar na resposta de número 3 para tentar responder o Ronald. Pobreza de linguagem dos homens. Ronald, Deus é tão grande, tão absolutamente magnânimo, que nós não temos nem como imaginá-lo. E sempre que ousamos imaginar Deus, é como um senhor de barbas brancas, vestes longas, presos a um conceito descrito no livro da Gênese, de que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Mas em qual sentido? No sentido material? No sentido espiritual? Pensar sobre Deus mais profundamente traz mais perguntas que respostas. E como espíritas, acredito que devamos nos contentar com as respostas dessas 3 perguntas, que em resumo são: Deus é inteligência suprema, uma inteligência criadora de tudo o que existe. Não tem nem começo e nem terá um final, e que está além de toda a compreensão. E Ronald, lembra do que eu falei na semana passada sobre a grande perda de tempo que é nos preocupar com algo que está além de nossas capacidades? Tentar racionalizar Deus é perda de tempo, meu amigo. Melhor é senti-lo nas nossas vidas, com seu grande amor nos preenchendo a todo momento, ok? Meus amigos, hoje vamos ficando por aqui. Muito obrigado, meus amigos. Até a próxima, e que Deus nos abençoe a todos. Tchau, gente!